Olá, com alegria sempre é que damos seguimento ao estudo cronológico da Revista Espírita de Allan Kardec. Hoje, tratando da revista de fevereiro de 1864. A revista contém 10 itens, 10 artigos para as nossas reflexões. E já antecipo que, como de praxe, teremos artigos extraordinários. Um deles sobre educação e outro sobre a reencarnação. São 2 artigos que se destacam na revista que iríamos abordar, mas, conforme temos visto, todos os artigos trazem para nós lições doutrinárias, reflexões morais, demonstrando a grandeza da tarefa de Allan Kardec, a sua pedagogia incomparável. Kardec começa a revista noticiando um fato sobre o grande médium, que aqui já citamos, Daniel Douglas Home. O artigo é o Sr. Home em Roma, na Itália. Kardec, por diversas vezes, fez elogios ao Sr. Home, porque portador de uma mediunidade de efeitos físicos extraordinária. Como Kardec disse, ele colaborou e muito para a divulgação do Espiritismo, porque os fenômenos autênticos, impressionantes que ele produzia, instigava naqueles que viam o interesse por entender aquilo que estava acontecendo. E muitos acabavam buscando a explicação racional do Espiritismo. E aqui Kardec vai reproduzir um noticiário de um jornal. Aqui Kardec se vê impressionado do ponto de vista negativo com a notícia, porque o Sr. Home foi até Roma e lá foi convocado pelas autoridades policiais, foi interrogado, chegando a receber uma ordem de expulsão para que ele saísse. Ele já estava ali há 3 dias, então não deixariam que ele ficasse mais do que 3 dias em Roma, acusando-o de feitiçaria. Kardec diz, em pleno século XIX, ainda esta acusação que remontava lá à Idade Média, o início de bruxaria, que as pessoas não compreendiam aqueles fenômenos que Daniel Douglas Home produzia. E é o interessante que Kardec narra que no próprio ato do interrogatório de Home, a mesa se movimentava, fenômenos eram produzidos, o que foi confirmado por uma carta posterior que chega ao conhecimento de Kardec. Esse texto do Sr. Home, em Roma, só nos antecipando, porque faz parte do contexto, no próximo mês, em março de 64, Kardec faz assim uma nota na Revista Espírita, curta, dizendo que tomou conhecimento de serem verídicos esses fatos, inclusive os fenômenos produzidos enquanto Home era interrogado. Aqui, em fevereiro, Kardec diz que Home apelou às leis internacionais, procurando as autoridades britânicas, o cônsul da Inglaterra na Itália, e ele obteve inicialmente uma decisão a seu favor de que ele não seria atormentado em Roma e que ele poderia lá permanecer. Mas Kardec, em março, na revista Por Vindoura, noticia que, por medo ainda da permanência de Home na Itália, essa ordem de permanência foi logo cassada e ele, de fato, teve que se ausentar de Roma. Interessante aqui que Kardec tomou conhecimento e trouxe algumas questões que foram dirigidas ao médium Home no seu interrogatório. Ele diz assim, depois de vossa conversão, ele não era espírita, ao catolicismo, exerceste o poder de médium? Nem depois, nem antes exerci tal poder, porque, como não depende de minha vontade, não posso dizer que eu exerço. Claro, a mediunidade de efeitos físicos é
o médium fornece o ectoplasma e os espíritos produzem o fenômeno. O médium não tem este controle absoluto sobre a faculdade. Consideras esse poder como um dom da natureza? E olha a resposta de Home. Eu o considero como um dom de Deus. Olha só. Então, a mediunidade, este dom espiritual, conforme falava Paulo de Tarso, vimos algumas revistas passadas, quando Paulo falava desses dons espirituais, referindo-se à mediunidade. É um dom de Deus, porque a mediunidade propicia esta ponte entre a dimensão física e a dimensão espiritual, fazendo com que nós, enquanto aqui estamos na Terra, enfrentando os desafios da reencarnação, numa dimensão material ainda grosseira, pesada, que estimula em nós alguns comportamentos bastante materializados, esta informação que verte da espiritualidade faz com que possamos ter a certeza de que não somos o corpo, a matéria, somos seres espirituais em trânsito na Terra. E isso, naturalmente, faz toda uma diferença, conforme o próprio Kardec, ainda neste artigo, vai anotar, falando a respeito da finalidade da mediunidade. E Kardec diz assim, que os espíritos se manifestam pela vontade de Deus para reconduzir os homens à fé na vida futura e não apenas para exibir num espetáculo de curiosidades. Então, a finalidade da mediunidade tem esse aspecto nobre, elevado. Acontece sim com a permissão de Deus, mas com esse objetivo de despertar na criatura humana o conhecimento da vida futura, sabendo, portanto, que a nossa pátria, o nosso lar é no mundo espiritual, para onde voltaremos após a desencarnação inevitável, a morte do corpo físico. Portanto, que possamos nos conduzir aqui na Terra de acordo com essa informação espírita, aproveitando as oportunidades para o nosso progresso intelecto moral. Interessante, diz Kardec, ter num primeiro momento Home assinado um termo perante a autoridade policial, talvez para ter a garantia de que pudesse permanecer em solo italiano, de que ele iria se abster de qualquer comunicação com o mundo espiritual. Kardec estranha, porque o próprio Home havia reconhecido que os fenômenos se dão contra a sua vontade. Então, como é que o médium poderia assinar um termo dizendo que ele não seria instrumento ou não manteria este contato com a espiritualidade superior? Kardec novamente elogia Home, que ele aproveita este artigo para falar das verdadeiras características, qualidades que o médium deve ter diante da mediunidade para que ela funcione como essa ponte de luz entre ambas as dimensões. Então Kardec fala que Home nunca procurou qualquer interesse material na mediunidade, nunca procurou enriquecer-se, né? Então Kardec destaca aqui a importância do desinteresse absoluto. Não há que se ter qualquer interesse material, financeiro, de projeção social, de projeção em qualquer sentido, projeção do movimento espírita, destaque. A mediunidade deve ser exercida com humildade, com o verdadeiro interesse de servir ao bem e aos benfeitores que usam o médium com essa característica para um trabalho nobre. Então, Kardec chega a dizer que, inclusive, soube que enquanto Home esteve em Paris, ele foi tentado muitas vezes, foi oferecido a ele vários soma em dinheiro, bens para que ele pudesse reproduzir os fenômenos, e Daniel Douglas Holmes, segundo Kardec, nunca cedeu a essa exploração da mediunidade. O Kardec chega a dizer: a mediunidade séria não pode ser e jamais será uma profissão, né?
Então, não se pode ter nenhum ganho de qualquer natureza, direta ou indiretamente, a partir da mediunidade. E temos exemplos notáveis no Espiritismo, como Francisco Cândido Xavier, a sua mediunidade abençoada, seu mediunato, sua missão na mediunidade, assim como Divaldo Franco, que trabalhavam, tinham suas ocupações materiais, funcionários públicos que aposentaram, exerceram o seu labor profissional, diga-se de passagem, com dignidade, com respeito, com disciplina, e sabiam o momento certo de exercer a mediunidade, nunca no trabalho. Depois atendiam as pessoas na casa espírita, o trabalho da psicografia de ambos, altas horas, dormiam pouco, o Divaldo, enquanto gravamos aqui, aliás, completando esta semana 95 anos de idade, ainda dormindo pouco, dedicando-se à mediunidade. Então, são exemplos, são pessoas que jamais se permitiram explorar a mediunidade ou serem explorados por terceiros. Kardec diz que o Espiritismo propicia esse entendimento da mediunidade, ou pelo menos deveria propiciar, porque infelizmente há médiuns espíritas que acabam falhando nesse quesito, né? Então, Kardec aproveita para destacar essa questão do desinteresse dos médiuns e dizendo, como em outras circunstâncias análogas, quando se tenta atacar o espiritismo ou os fenômenos espirituais, o efeito é o oposto. Há uma popularização da ideia, diz Kardec aqui, e ele, a partir desta proibição de Roma e de permanecer em Roma, Kardec tinha certeza que isso iria, como aconteceu em várias localidades, servir de apoio para a divulgação e o crescimento do Espiritismo. Depois, no próximo artigo, Primeiras Lições de Moral da Infância, também um artigo extraordinário, onde Kardec vai expressamente tocar em pontos fundamentais para o processo educacional, sobretudo da primeira infância. Sabemos, à luz da doutrina espírita, que esta primeira infância, até os 6, 7, 8 anos, onde ainda estão se consumando os laços reencarnatórios, o espírito está muito mais moldável, maleável ao processo educacional. Daí, à luz da doutrina espírita, o cuidado que os pais, as mães, aqueles que estão educando as crianças, que muitas vezes acaba sendo responsabilidade de avós e de outros, a responsabilidade de dar uma educação moral, de observar, à luz do Espiritismo, as tendências que este espírito traz, porque é um espírito vivido, com tendências, com conquistas positivas algumas, negativas outras, para que a gente possa observar essas inclinações da criança e ir elaborando, como diz o grande educador espírita, escritor, palestrante, José Raul Teixeira, que é mestre e doutor em educação, elaborar um projeto educacional para cada filho. As recomendações morais são as mesmas, em torno do bem, das virtudes do Evangelho que Jesus nos ensina, mas cada ser ali no lar, cada filho terá suas necessidades específicas, conflitos que apresenta desde a infância, uma depressão, uma ansiedade, às vezes a agressividade, enfim, nós vamos notando essas inclinações para poder elaborar este projeto educacional. Mas Kardec narra aqui uma experiência que ele teve de uma família que ele conhece, e ele nota ali os hábitos dos pais em relação a uma menina de 4, 5 anos de idade, profundamente inteligente, mas, diz ele, muito mimada. Então ele vai destacar, e notamos isso, erros cometidos no processo educacional, mais por ignorância do que por maldade. Por isso que, quando se fala de educação, não basta apenas o amor, há que se ter qualificação, procurar ler, procurar se instruir a respeito do processo educacional. É uma proposta, inclusive, de um escritor não espírita, já desencarnado, mas muito conhecido, Issam Tiba. E Kardec fala que ele começou Kardec era um educador nato, lembrando aquele adolescente, estudou com
o emérito Pestalozzi, em Verdun, na Suíça. Kardec tinha esta vocação para ensinar, para amar os seus alunos, professor, deu aula no Liceu Polimático, fundou o Instituto Técnico Rivaio, dava aula para crianças e jovens, algumas vezes gratuitamente, tinha um conhecimento amplo em diversas matérias escolares, seguindo aquela proposta de Pestalozzi, tinha um afeto, um amor impressionante pelos alunos, portanto preocupava-se com a educação e inclusive chegou a propor um projeto para a melhoria da educação pública francesa. Então vejamos que é interessante vermos Kardec agora abordando expressamente isso. E ele vai trazer pontos bem curiosos que às vezes nós cometemos ainda esses erros, se não exatamente como está aqui, abordado por Kardec, mas às vezes com algumas nuances diferentes, mas muito parecido. Kardec diz que o egoísmo é este vício mais grave aqui da Terra, e que as crianças vão apresentando este comportamento egoísta, o que é esperado aqui no mundo de provas e expiações, onde há o predomínio do egoísmo e do orgulho, e muitos pais no processo educacional, ao invés de ajudar as crianças, os espíritos imortais que estão ali em aprendizagem, a vencer essas inclinações egoísticas, muitas vezes acabam reforçando essas inclinações. Kardec traz aqui um exemplo, né, que ele viu da menina da família, quando os pais falam, um dia trouxeram um doce à criança, e como de costume lhe disseram, tu comerás se fores boazinha. Então vejamos, né, as pessoas vão ali, às vezes, diz Kardec, né, apresentando como se fosse assim um prêmio por algo que muitas vezes é um dever da criança. Às vezes nós usamos esse tipo de frase na alimentação comum, come, almoce, jante, coma tudo, que daí você tem direito a ganhar uma sobremesa, você tem direito a ganhar isso, a ganhar aquilo. Então nós ficamos, algo que seria um dever moral, nós ficamos adicionando prêmios e recompensas. E muitas vezes esse tipo de comportamento poderá forjar no futuro aqueles funcionários públicos que irão cumprir o seu dever mediante propina. Já não fazem apenas pelo salário que recebe, acostumados que foram na infância. Espíritos que traziam estas velhas inclinações, estimulados pelo processo educacional incorreto, depois, para cumprir o dever na sociedade, diante do trabalho, deveriam fazê-lo naturalmente, não fazem, somente mediante um estímulo, normalmente econômico, né? Então vejamos aqui, Kardec vai trazendo exemplos, né? E diz que se ela não fizer correto, darão um pedaço do bolo, do doce a uma outra criança. Então diz Kardec, já está estimulando na criança a inveja, porque a criança já começa a imaginar o outro que vai receber o bolo, o doce que seria seu. Então vejam que vai alimentando uma animosidade, uma inveja na criança, né? Porque muitas vezes ela não vai cumprir com aquilo que seria o seu dever, então o seu bolo ainda é dado para outro, estimulando nela ódio, né? Inveja. E ainda Kardec, seguindo nesse exemplo dessa família, diz, querem dar-lhe muitas vezes uma lição de generosidade e dizem, dá essa fruta ou este brinquedo a fulano. E se a criança recusa, dizem, dê porque eu te darei outro. Então vejam só, Kardec fala de uma generosidade forçada, né? Então doe, dê isso para... A gente vê muito isso, né? Em ambientes públicos, em shopping, né? Não, dê para a criança, dê para fulano. Às vezes se depara com uma família mais carente, não, vai, dê que eu te dou outro, né? Então a criança vai aprendendo que ela vai dar, porque ela tem outro no lugar, não vai lhe fazer falta. Então, às vezes, será aquele adulto que fará esta caridade condicionada, não é do coração, ele dá porque o bem, o objeto, o alimento está ali velho, imprestável, está sobrando, às vezes alimentos quase apodrecendo. Então, é aquele adulto que depois vai dar aquilo que não lhe faz falta nenhuma. E nós aprendemos, já citamos aqui, há uma bela lição em O Evangelho segundo o Espiritismo, pelo Espírito Cheverry,
na lição O Emprego da Fortuna, onde ele fala que a verdadeira caridade é dar do nosso necessário, daquilo que nos faz falta muitas vezes. E nessa época ainda de pandemia da Covid, onde aumentou muito a miséria socioeconômica, nós pudemos ir reavaliando que não precisamos de tanto para viver e que nós podemos doar, compartilhar mais com aqueles que estão vivendo ainda hoje, por conta desse cenário econômico abaixo da linha da miséria. Então veja que são frases aparentemente simples, mas não sabemos que tipo de espírito está ali. Às vezes são espíritos que já trazem essas tendências, já trazem esses defeitos graves para não ajudar o próximo, invejosos, egoístas, não estão habituados a cumprir o dever moral, e quando os pais fazem este joguete nas falas, faça isso e ganha aquilo, faça aquilo e eu te dou outro, se não fizer isso eu vou dar o seu brinquedo, o seu bolo para uma criancinha, para uma outra criancinha, né? E Kardec diz que ainda nesse sentido, né, vai alimentando um ódio, né? Porque não, eu vou dar para fulano. Às vezes fala, não, se você não comer, eu vou dar para o seu irmãozinho. E aí a criança, que muitas vezes já pode trazer de vidas passadas, pode, uma animosidade com o irmãozinho, estão ali como irmãos para fazer brotar o afeto, eu vou dar para o seu irmãozinho. Se você não fizer isso, eu vou dar para o seu irmãozinho, para a sua irmãzinha. Já vai fomentando ali uma antipatia ou fortalecendo um ódio que já existe ali e que era para ser vencido. Então vejam, chama a atenção que às vezes coisas inocentes do dia a dia do processo educacional no lar, principalmente com as crianças, às vezes nós estamos reforçando aquilo que o espírito traz de ruim, quando pelo processo educacional deveria ser o oposto. À luz da doutrina, os pais identificam e vão fazendo um trabalho ajudando aquela criança a refletir e a ter condutas para vencer as más inclinações. Isto é educação, ex-educare, tirar para fora, né? Vencer esses defeitos que traz de longo tempo. Então é muito interessante. E ainda Kardec diz assim, às vezes vão castigar a criança, você não fez a lição. Antigamente acontecia isso, né? Quando havia ainda aquele período principalmente de escravidão, onde os escravos ficavam, alguns, na cozinha, e dizia-se para a criança, né? Se você não comer direito, nós vamos mandar você lá comer na cozinha com os criados, diz Kardec, né? Então ainda nós vamos ensinando a criança esse desprezo na convivência com os seres que estão em condições socioeconômicas inferiores à nossa, né? Então, vejam só, a gente não para pensar, às vezes, na implicação de tudo isso, né? E é importante a luz da doutrina. Como diz Nicodemos, né? Jesus disse a Nicodemos, naquele encontro narrado no Evangelho de João, o Espírito é como o vento, não se sabe de onde vem, nem para onde vai. O Espírito Camilo, através do Raul Teixeira, interpretando essa passagem, diz que ali Jesus falava da condição geral da alma. Quando ela chega num primeiro momento, não conseguimos identificar que tipo de espírito com exatidão está ali, né? Ouve o seu barulho, o seu ruído, mas não se sabe de onde vem, que tipo de espírito é e para onde vai, que tipo de vida terá, porque tudo vai depender do seu livre-arbítrio. Se os pais falharem no processo educacional, serão corresponsáveis com aquele espírito que vai falir durante a reencarnação. Se os pais cumprirem com o seu dever, através de bons exemplos, uma boa educação, centrada no bem, nos bons valores, e as crianças falharem depois, aí cumpriram com a sua obrigação. Então, Kardec, neste artigo, aproveita para lembrar essa questão, né, dizendo que, sendo os primeiros médicos da alma dos filhos, deveriam ser instruídos, não só dos seus deveres, mas do meio de os cumprir. É preciso saber como agir, a qualificação. Nesse campo, muitos escritores de determinadas áreas da psicologia colaboram muito. A psicologia espírita também colabora muito para que os pais possam ministrar esta educação adequada dentro do lar. Claro que não é uma tarefa fácil, mas é muito importante.
Kardec, e isso está inclusive em O Livro dos Espíritos, nós sempre fazemos a conexão da revista com as obras básicas da codificação, e é a questão 208 de O Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta: os espíritos dos pais não exercem influência sobre a do filho após o nascimento? Sim, e muito, pois, como dissemos, os espíritos devem concorrer para o mútuo progresso. Pois bem, os espíritos dos pais têm como missão desenvolver os de seus filhos pela educação. É para eles uma tarefa. Se falharem, serão considerados culpados. Então, cabem aí aos educadores no lar o esforço de fazer o melhor que podem, né? Inclusive, Kardec levanta uma questão aqui muito interessante, tá? Aqui nas entrelinhas passa despercebida. Kardec fala: é preciso, desde que é reconhecido que o egoísmo e o orgulho são as fontes da maioria das misérias humanas, é preciso atacá-los no estado de embrião, sem esperar que fiquem vivazes, né? Então, aqui a gente pode interpretar de duas formas, né? Uma forma assim mais textual, embrião, quando ele se apresenta no início, na fase infantil, né? É importante isso, né? Tem esse sentido literal, até vamos anotar aqui, agir ali no início, né? No início, na infância, quando ainda o comportamento egoísta e orgulhoso começa a aparecer na criança. E podemos, como símbolo, embrião mesmo, enquanto a mãe está gestante. Gestando, sabemos que o espírito se vincula desde a fecundação, então ali já está o espírito. E os pais, o lar, o ambiente da casa, a fala da mãe, os eflúvios mentais do pai, da mãe, né? O comportamento moral, já esse diálogo mental com o espírito já vai construindo e se tornando este processo educativo inicial. Ou seja, esse espírito já começa a ser educado e estimulado para as coisas boas desde a gestação, desde o início. Por isso que muitas casas espíritas oferecem essas tarefas com gestantes, né? Às vezes são tarefas de apoio social e material, oferecendo enxovais, cestas básicas, mas às vezes a casa espírita dá o passe, a gestante, por opção, ouve o evangelho, né? Ouve as explicações espíritas, portanto o espírito já está ali, do filho, da filha, se beneficiando daquelas lições também. Então hoje, inclusive, há algumas tarefas direcionadas a essas gestantes para atingir a gestante, já conscientizando do papel de mãe, a importância do lar, da educação, e também já influenciando e beneficiando este espírito que está chegando. E Kardec ainda diz, né, os pais devem se moralizar para essa tarefa educacional, porque não adianta falar e não dar o exemplo, né? Às vezes o exemplo vai ser a melhor educação para que os filhos, principalmente os adolescentes, vejam o comportamento dos pais, pais que falam e vivenciam para impactar aqueles espíritos que estão chegando. Eu aproveito, eu gosto sempre de indicar livros, um livro que ajuda muito, tem vários livros, né? Joana de Ângeles escreve bastante sobre família, constelação familiar, né? Há uma coletânea de lições SOS Família, mas tem um livro do Raul assim, muito pontual, chama Desafios da Educação, onde o Raul vai tratar de diversos temas atuais, por exemplo, excesso de recursos virtuais, consumismo, sensualização precoce, imediatismo, muitas questões atuais, desafiadoras do processo educacional atual, e ali tratando à luz da doutrina espírita. Então, é um livro que eu recomendo muito nessa área. Depois Kardec segue aqui um drama íntimo, a Kardec, num jornal, noticiado uma história aparentemente simples, trágica, mas que Kardec às vezes diz que o espiritismo nos ensina a tirar deduções morais das coisas mais simples e vulgares da vida. Na verdade, é um fato de um senhor já de 72 anos de idade, que já estava casado há 3 anos com uma menina de 20, que ele conheceu desde pequenina, e era um casamento paternal. O próprio senhor
já propôs que ele não tinha ninguém, era sozinho era milionário, e que a menina pudesse cuidar dele como uma filha. Casando, garantiria a ela que ela pudesse ficar depois com os bens, com a herança, mas ela teria a obrigação de cuidar dele paternalmente. A mãe dela consente, né? Diz que ele ficou cego depois, semi-paralítico. Ela passava as mais longas horas do dia a lhe fazer companhia, leitura, distraí-lo e tal, tal, até que um dia ele percebeu que a moça se afastou dele. Talvez tivesse ali apaixonada por alguém, talvez estivesse traindo. Ele suspeitava e uma noite, quando ele fazia a leitura, tomou pelo braço, enlaçou-lhe pela cintura e soltou um grito terrível, né? E de cólera aos pés da jovem, bravejando sobre aquela situação. A moça perdeu a cabeça, subiu a escada, o andar superior da casa e precipitou-se pela janela ali e suicidando-se. 6 horas após, o velho também, 6 horas, veio a falecer por causas naturais, talvez por desgosto da situação, né? Ou de que o que a sua advertência causou. Kardec fala que o Espiritismo ensina a ver os erros morais dessa situação para que não possamos repeti-lo. São as questões morais aqui. Kardec fala do suicídio da moça, né? Que à luz da doutrina espírita, o suicídio é uma fuga. A vida segue com os mesmos problemas e desafios agravadas pelo ato do suicídio, né? A situação do egoísmo de ambos, do senhor mais de idade, né, do idoso e da jovem, ambos egoístas porque não estavam ali unidos por um interesse melhor, né? Ele queria a generosidade da moça, né, pelos laços indissolúveis do casamento, por puro egoísmo, pensando nela, cuidando dele, e ela talvez pensando, Kardec sugere, que ele poderia morrer logo para ela ficar com os bens, né? E não estava acontecendo, ele estava vivendo e vivendo e não morria. A mãe, por estimular esta situação, a mãe já sofria em vida por ver o suicídio da filha, né? Mas Kardec lembra aqui que todo suicídio tem circunstâncias atenuantes. Nunca, à luz das consequências espirituais, um suicídio é igual ao outro. Há sempre atenuantes e agravantes, né? Então Kardec analisa o fato, né? Um outro artigo é interessante, o Espiritismo nas prisões. Kardec, em novembro de 63, já havia trazido um preso que conheceu a doutrina espírita por ter ganho o livro dos Espíritos, né? Então ele fala da transformação daquele preso a partir do momento que conhece a doutrina espírita. Então ele fala da influência moralizadora do Espiritismo, que é o verdadeiro milagre nas nossas vidas, né? Qual é o verdadeiro milagre? A nossa transformação moral. Então Kardec recebe a carta de um preso que havia debochado muito do Espiritismo no início, ria, não acreditava, até que ganhou um livro dos Espíritos, começou a ler com incredulidade, foi tomando gosto, foi percebendo a lógica, a racionalidade do Espiritismo, que sempre dizemos, né, toca a nossa razão e o nosso coração, e ele passou, portanto, a se ocupar com o livro dos Espíritos, orando, inclusive desenvolvendo a mediunidade ali dentro da prisão, porque ele orava, lia, começou a sentir o braço tremer, psicografou algumas mensagens, de início mais curtas, e depois, insistindo, ele percebeu que os espíritos vinham responder às suas dúvidas através da psicografia, escrevendo meias páginas ou páginas inteiras, que diz ele preso, né, o prisioneiro aqui, que a minha inteligência não poderia produzir. Então eu tenho certeza que provém do mundo espiritual, né? Então ele escreve isso a Kardec. Kardec fala, portanto, dessas consequências morais do espiritismo, o renascer na própria vida, dos equívocos morais, não apenas o preso que cometeu um delito, infringiu a lei vigente, mas aqueles que estão em erro moral diante da vida, a qualquer momento despertados pelo espiritismo, por outras religiões, por uma filosofia nobre, a pessoa muda, desperta, cai em si, desperta da consciência de sono e pode, ainda nesta reencarnação, começar a refazer os passos, porque, como disse Simão, ouvindo de Jesus, né, o amor cobre uma multidão
de erros. Então Kardec fala como o Espiritismo tira o indivíduo do pântano moral, restituindo-lhe a fé, reanimando a esperança, fazendo compreender o futuro. Né? Então esse renascimento. E interessante aqui também, há uma lição Evangelho segundo o Espiritismo, a caridade com os criminosos. Né? Então, importante este olhar de benevolência com esses irmãos que se equivocaram, a visita religiosa, né? Vemos as religiões dentro das unidades prisionais, propiciando a muitos presos esta recuperação e esse despertamento, isso é muito importante. E Kardec fala de uma coisa muito curiosa, né? O socorro espiritual nas prisões, porque ele diz assim, uma outra consequência pode tirar do fato, é que os espíritos não são detidos pelos ferrolhos, né? Pelos ferros que vão até o fundo das prisões levar suas consolações. Se não for pela escrita, pela psicografia, será pela audição, nós acrescentaríamos aqui pela inspiração. Então vejamos só que há aqueles presos, muitas vezes esquecidos dentro das unidades prisionais, mesmo porque erraram. Não significa que os bons espíritos os abandonam, o anjo da guarda, estão sempre ali, perto deles, inspirando socorro, despertamento, mudança, o renascimento na própria existência. Então, saibamos que não falta socorro espiritual para ninguém aqui na Terra, inclusive nas prisões. Kardec aqui vai falar da cura de uma obsessão, elogiando a Sociedade Espírita de Marmande, onde uma moça nova, né, uma jovem de 13 anos, que estava ali num caso de obsessão grave, em 5 dias o grupo mediúnico lá conseguiu, por orientação dos guias espirituais, evocaram o espírito, o aconselharam, moralizaram ele, oraram pelo obsessor, pela vítima, e percebeu que a menina havia em poucos dias se recuperando. Então, mais uma vez, a gente vê a importância da reunião mediúnica, né, como um dos instrumentos, uma das ferramentas que o Espiritismo propicia. Já estudamos obsessão aqui no caso Júlia, de dezembro de 63 e janeiro de 64, as ferramentas que o Espiritismo apresenta, a transformação moral do obsediado para sair da sintonia, a oração e este cuidado amoroso com o obsessor, que muitas vezes é socorrido nas reuniões mediúnicas das casas espíritas ou nas reuniões mediúnicas que seguem além os médiuns sérios convocados durante o sono para dar seguimento à tarefa no mundo espiritual. Claro que nem todo resultado é tão rápido, 5 dias. Às vezes são casos graves que remontam muitos séculos, espíritos endurecidos que às vezes demandam meses, às vezes até anos, sendo levados na reunião mediúnica para serem orientados e acolhidos fraternalmente. Mas o término da obsessão não depende disso. Depende sim do que a nossa querida Sueli Caldas Schubert chamava de desobsessão natural, na sua obra Obsessão e Desobsessão, que é a mudança moral do obsediado, a fim de que saia das faixas de sintonia. Kardec fala de manifestações de Poitiers, que era uma localidade onde vários fenômenos estavam acontecendo, né? Barulhos de disparos de artilharia, golpes que pareciam dados nas portas. A polícia tomou prontidão, foi até o local, olhou, e o barulho continuava, era algo inexplicável, né? E Kardec fala, parece ser verídico pela narrativa que nos chega, mas não podemos afirmar que é dos espíritos, né? Temos que tomar cuidado, né? Porque também é preciso desconfiar, né, das manobras do espiritismo, dos inimigos do espiritismo e das armadilhas, né? E nem sempre, diz ele, tudo tem causa espiritual. Às vezes tem outras causas que nós temos que investigar, né? Depois voltaremos aí, porque em março de 64, Kardec ainda vai trazer uma nota desse fato, dizendo que esses barulhos, ou fenômenos espirituais, ou alguns encarnados produzindo essas arruaças, né, estavam ali trazendo. Antes de tocar aqui num artigo que vai demandar um tempo, no finalzinho aqui da revista, Kardec vai encerrar a revista com notícias bibliográficas, quando Kardec avalia livros, se guarda alguma sintonia com a ideia espírita, com o espiritismo, ou periódicos novos que estão surgindo para divulgar a doutrina. Kardec cita aqui a Revista Espírita de Anvers, né, lá na Bélgica, né, Antuérpia, cita
essa revista que está surgindo em sintonia com os princípios da sociedade parisiense, né, que servia de modelo para as casas espíritas, então a importância do crescimento dessas ideias, né, revistas, jornais tratando disso. Um livro muito interessante do Padre Blot, da Companhia de Jesus, chamado Reconhecemo-nos no Céu, muito afim com o Espiritismo, porque nesta obra o referido padre vai falar da possibilidade das comunicações espirituais, que os espíritos não ficam retidos em locais após a morte, nem no céu, nem no inferno, que existe esse intercâmbio, que os espíritos trazem socorro para os encarnados, né? Eles são atraídos pela prece e pela inspiração, e mais interessante, o padre chega a dizer que o céu não é necessariamente um local, mas um estado da alma, que é justamente o que o Espiritismo vem nos apresentar e demonstrar na quarta obra, o céu e o inferno da codificação, né? Que céu, na verdade, é um estado íntimo da alma. Se eu estou bem, a consciência tranquila, procurando fazer o melhor que posso no bem, aonde eu vou, levo o meu céu interior. E se eu desencarno, morro assim, estarei em regiões melhores no mundo espiritual, levando o meu céu. E o meu inferno, meus tormentos, meus conflitos, meus dramas, meus equívocos, também onde estou eu levo. Aqui ou do outro lado da vida. Muito interessante. E por fim, a obra A Lenda do Homem Eterno, onde Kardec chama atenção para alguns escritores que, simpatizantes da ideia espírita, tentam trazer a ideia espírita nas obras, mas sem o cuidado de estudar o espiritismo. E às vezes levam uma informação distorcida. Então aqui, vejam só o cuidado e o zelo de Kardec, né? Porque certamente ele lia, se não integralmente, grande parte desses livros, né? Para poder fazer esses esclarecimentos na revista espírita. E ele aqui vai apontar 2 erros da obra. Num dado momento, o autor, o senhor Armand Durantin, chega a falar que para conversar com os seres amados que partiram, só se a alma for bastante aperfeiçoada, quase que pura, perfeita. E Kardec diz que não, que para manter o intercâmbio com os espíritos não há necessidade dessa perfeição, até porque aqui é um mundo atrasado, né? Então, e a faculdade a mediunidade é uma faculdade amoral, né? Independe de ter boa ou má moral, ela é orgânica, radicada no organismo enquanto estamos aqui na Terra, através da glândula pineal, então não há essa necessidade, né? Esse da glândula pineal, naturalmente, que não está aqui no texto de Kardec, então um comentário adicional que fazemos de acordo com as obras de André Luiz através de Chico. E então não há que se ter essa perfeição para que haja esse intercâmbio com os seres queridos que partiram, né? E também o autor chega a inverter, dizendo que os espíritas chegaram a reconhecer os seres espirituais, esses seres imateriais, antes de haverem tido a prova palpável. E não é verdade. Kardec diz que o espiritismo surgiu a partir dos fatos, é o oposto. A partir de fatos incontestáveis, o espiritismo, o Kardec deduziu consequências, conclusões, né? Por detrás de todo efeito inteligente é uma causa inteligente, as mesas girantes, etc. Então, a partir de fatos incontestáveis é que o espiritismo deduziu a existência dos espíritos e não o oposto. E por fim, um artigo assim que eu vou, aqui é o último artigo da revista, mas um artigo extraordinário. Em respeito aqui talvez ao nosso tempo, não possamos abordá-lo em totum, mas sempre fica a recomendação para a leitura da revista. Eu diria que da Revista Espírita de Kardec é o estudo do ponto de vista filosófico da reencarnação e trazendo algumas nuances diferentes da reencarnação, da ideia da reencarnação, é o artigo mais profundo, né, chamado Necessidade da Reencarnação. E são 2 comunicações espirituais que compõem este artigo. Uma mais curta inicial, que fomentou o assunto, ditado pelo espírito do pai do médium, lá da Sociedade Espírita de Sens, o espírito do pai do médium, assistido por Blaise Pascal, onde ele vai falar das vicissitudes do corpo, o quanto isso é importante para o aprendizado do espírito, porque ele vem para a matéria, e essa matéria grosseira, pesada,
propicia lições para o espírito, por isso que não há como progredir, não há progresso sem a reencarnação, né? Inclusive existem algumas teses não espíritas, né, que o espírito não precisa reencarnar, que ele pode ficar só no mundo espiritual e lá ele pode fazer todo o progresso. Sabemos que estar no corpo propicia diversas situações nesta escalada evolutiva do espírito, né? Não vai ser para sempre, porque veremos o espírito vai se libertar deste grau de materialização, seguirá seu progresso em dimensões mais adiantadas que desconhecemos, mais longe desses aspectos materiais. Mas, primeiro, nesses estágios iniciais da evolução, passamos, porque ainda trazemos o corpo espiritual grosseiro, fluidos grosseiros, conforme vamos ver aqui, né? De forma que esta vinda ao corpo, ela é necessária. Inclusive, esse texto aqui, essa comunicação inicial, diz que aquelas pessoas materialistas que acreditam que são o corpo, o Espírito fala, né, que o nosso corpo se modifica de tempo em tempo, as células vão morrendo. Então, se eu sou o corpo, daqui a alguns anos já não sou eu mais, porque o meu corpo já passou por tantas transformações. Isso o Espírito fala no século XIX. Hoje sabemos por estudos dessa renovação celular entre 7 anos aproximadamente, 7 a 10, conforme o tecido, o órgão, as células vão morrendo e sendo substituídas por outras. Então, se eu sou o corpo, este corpo vai se modificando. Daqui 5 anos, 7 anos já não é mais o mesmo corpo, já não é, daqui mais 7 anos, 10 anos já não é o mesmo corpo. Então, onde estaria o eu, a minha individualidade? Então, o Espírito fala, né? Por isso que devemos acreditar, né? Somos o Espírito. O corpo é transitório. Vejamos aí, renovando-se periodicamente o Espírito na sua essência espiritual. Ele não passa por essa mudança conforme a do corpo, passa por uma modificação moral, progride, vai ficando mais sutil, menos grosseiro o corpo espiritual, nesse sentido sim, mas não com essa transformação absoluta, como acontece com o corpo, com exceção, alguns dizem, das células neuronais, né, dos neurônios cerebrais, que ainda, até onde eu pude ver, embora já tenha diversos estudos, alguns dizem que mesmo as células cerebrais, alguns dizem que morrem e são substituídas, outros dizem que não. Enfim, ainda há estudos nessa área. Isto eu lembro de ter visto alguns anos atrás, né? Então, mas o que o Espírito está querendo falar aqui é do nosso eu espiritual. E ele fala da importância do trabalho, porque vejam, aqui o artigo reencarnação, ele vai falar de progresso do espírito e reencarnação. Passo a passo, gradativo, e o quanto nós, espíritos ainda atrasados, necessitamos da matéria. Diz ele aqui, por exemplo, a matéria propicia trabalho para nós, em diversos sentidos. O espírito atrasado ainda não aprendeu a valorizar o trabalho, a ação. Ele espontaneamente não o procuraria, do ponto de vista espiritual, mas no corpo, na matéria, para manter as necessidades do corpo, para o seu trabalho material, né, para a conservação do corpo, para o aperfeiçoamento da inteligência, há que se ter e buscar trabalho aqui na Terra. Então, o espírito mais atrasado nesse processo reencarnatório, estando no corpo, ele faz esse movimento de buscar o trabalho, ainda que para atender os caprichos do corpo, a necessidade de subsistência. Mas isso vai introjetando no espírito, lentamente, a importância do trabalho, ainda que ele seja compelido por questões materiais. Mas isso, projetado no tempo, este espírito vai se depurando, depurando, até uma hora que o trabalho torna-se para ele algo natural e essencial na sua escalada espiritual. Então ele diz assim: tendo assim o espírito adquirido o hábito de trabalhar, a ele constrangido pelas necessidades do corpo, o trabalho, por sua vez, se lhe torna uma necessidade. E quando desprendido de seus laços, não tem mais que pensar na matéria, pensa em trabalhar em si mesmo para o seu adiantamento. Eu nunca havia pensado nesse foco da reencarnação. Quanto nós somos condicionados ao trabalho, né? E depois o espírito vai condicionado ao trabalho, condicionando, até a hora que ele incorpora em si o trabalho, e isso passa a ser natural para ele, não mais apenas subsistência do corpo, até porque prossegue, como ele diz aqui, no mundo espiritual,
dentro dessas variadas tarefas e trabalhos, porque o progresso segue também no mundo espiritual. O progresso do espírito não se dá apenas na Terra, né? E aí Kardec traz uma segunda comunicação obtida na sociedade parisiense, a Sociedade de Paris, falando coisas interessantíssimas. É longa a comunicação, merece o estudo, né? Mas é sempre nessa linha da depuração do espírito ao longo do processo reencarnatório, né? Então, ele fala dessa questão da depuração das sensações terrestres, esse transitar na evolução das sensações terrestres para o que ele chama de sensações espirituais, né? O espírito de início, grosseiro, perispírito grosseiro, fluidos densos, né? Vem para a reencarnação ainda procurando satisfazer apenas as aspirações materiais, posse, sensualidade, o comer, o dormir, ou seja, atender aos instintos, aos apetites animalescos ainda. Mas o que acontece com o espírito? Ele vai sofrendo, vai causando sofrimento para si, retardando o seu progresso. Essas aspirações materiais não atendem aos vazios da alma, ele continua, atende e continua infeliz, atende e continua com o vazio existencial, não é verdadeiramente feliz. Então veja como isso faz parte, né, do processo evolutivo e vai trazendo lições para o espírito que, profundamente materializado no seu comportamento, mesmo do outro lado da vida, deixa o corpo, mas os hábitos, os condicionamentos, o perispírito grosseiro, os fluidos densos, faz com que ele, no mundo espiritual, continue com esses vícios e com essas condutas, procurando regiões equivalentes no mundo espiritual. Sofre, muitas vezes cai presa de outros espíritos mais inteligentes e maus, distancia-se de seres queridos e, ao longo do tempo, o que o Espírito está falando, que a reencarnação propicia no Espírito, é esta reflexão interior, o quanto eu sou infeliz enquanto eu estou profundamente materializado. E aí o Espírito vai aprendendo a procurar os tesouros espirituais, conforme dizia Jesus, né? O tesouro que há lá, que o ladrão não pode pegar, a traça, a ferrugem não consome, né? Mas isso é gradativo, não é um espírito grosseiro, ele não faz este salto para as sensações espirituais ou os verdadeiros sentimentos numa única reencarnação, mas lentamente ele vai saindo dessa cristalização no erro. Como vemos aqui na comunicação, ela é muito profunda, destes ciclos de reencarnações viciosas. Às vezes ficamos muitas reencarnações, séculos, milênios, com esse tipo de comportamento, né? E às vezes são necessárias a lei de causa e efeito, a dor e o sofrimento, para ir quebrando esta couraça que nós construímos em torno de nós, né? Aquela lição bela do Evangelho segundo o Espiritismo, a lei de amor, se não me falha a memória, do capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo de Lázaro, né? O espírito no início tem sensações, né? Tem instinto, mais corrompido tem sensações, mais evoluído tem sentimentos, e o requinte do sentimento é o amor. Então é uma síntese do processo evolutivo, e o espírito aqui nessa comunicação mais longa vai falando desse, enquanto o espírito vai saindo, ele diz assim, do início da sua carreira humana, estúpido, bruto, e aí ele começa esse trabalho moral e vai paulatinamente buscando as aspirações espirituais. E o espírito vai aprendendo a se elevar acima da matéria, né? Este é o progresso. O espírito vai aprendendo a ficar acima dos apetites materiais. Embora ele esteja no corpo, não se perturba pelos corpo. Como propõe Jesus, viver no mundo sem ser do mundo. Mas isso é um trabalho árduo que o espírito vai conquistando para estar na matéria e não sofrer estes assédios naquilo que a matéria tem, digamos assim, de mais grosseiro, de mais atrasado. Então o artigo até tem um foco muito interessante sobre a questão, a gente não para avaliar os missionários. Os missionários que já chegaram neste estágio das aspirações espirituais, que muitas vezes voltam em missão pela humanidade, voltam por entes queridos do passado que ficaram paralisados no progresso, e eles têm que enfrentar ainda, já profundamente espiritualizados, questões grosseiras da matéria.
é claro que não há retrocesso espiritual. Este espírito saberá se comportar, né? Não irá se equivocar, mas é para ele algo, digamos assim, desafiador. Vir das altas esferas para uma reencarnação num corpo bruto, num mundo grosseiro, de sensações que ele já havia superado de muitos e muitos milênios. Mas ele volta em nome do amor, por uma missão mais ampla, genérica, ou por uma missão mais individualizada, por determinados espíritos. Encontramos muito isso na literatura espírita, né? Espíritos que vêm das esferas superiores para, falamos de educação agora há pouco, né? Para um filho de uma reencarnação passada, que continua equivocado e continua nessas aspirações materiais. Esse espírito vem ali como pai, como mãe, como cônjuge, para ajudar agora esse espírito a despertar e se modificar. Então a gente vai tendo este olhar realmente de profunda gratidão a esses espíritos missionários que vêm, né, para essas questões mais desafiadoras da reencarnação. Inclusive é um item, porque o artigo, repito, é muito longo, ele vai falar dos fluidos na reencarnação, né? Que o espírito, nós temos fluidos corpóreos, enquanto estamos no corpo, o fluido vital, que se converte em ectoplasma para produzir os fenômenos espirituais. Temos os nossos fluidos perispirituais, que refletem a nossa evolução. Atrasados são grosseiros, mais evoluídos são sutis, nobres, né? Saudáveis. O nosso fluido durante a reencarnação deságua no nosso próprio corpo, produzindo saúde ou desarmonia, equilíbrio ou perturbação, né? Então vejamos o quanto evoluir e, digamos, entre aspas, sutilizar os nossos fluidos através, torná-los mais sutis, através do nosso progresso intelecto-moral, a melhoria dos sentimentos, as aspirações espirituais, faz com que este fluido pessoal vá ficando sutil e numa próxima reencarnação ele seja um auxiliar e não um obstáculo da evolução, porque enquanto trazemos esses fluidos densos pessoais, isso acaba se constituindo num desafio adicional para a reencarnação. Inclusive o Espírito Camilo, na obra dos Passos da Vida Terrestre, fala do impacto ao vir para a reencarnação, na própria divisão celular durante a gestação, esse clima vibratório do espírito, que às vezes vem com culpas, ódios, mágoas profundas, arrependimentos penosos, né? Vem com questões negativas na mente, depressões não superadas, e este clima vibratório deságua sobre aquele corpo, muitas vezes em informação, né? Mas à medida que o espírito depura-se, ele vai, através dessa aspiração espiritual, naturalmente que ele vai aprendendo a lidar com estes fluidos que ele vai se utilizando, né? E que faz parte, inclusive, da relação, né? Na verdade, um espírito reconhece o outro no mundo espiritual pelo fluido, pela vibração, e não tanto pela aparência, porque às vezes um espírito inferior pode até mudar a sua aparência perispiritual no intuito de enganar, mas se o espírito está ali perceptivo, atento, pelos fluidos ele percebe a verdadeira identidade e a verdadeira intenção daquele espírito, né? A reencarnação que vai propiciando estas afeições a cada vida, afeições que se ampliam. As pessoas ainda sem a visão espírita têm dificuldade porque querem construir uma alma gêmea, um único amor para toda a eternidade, quando na realidade a reencarnação vai propiciando a construção essas afeições do coração eterna, né? De espíritos que vão aprendendo a se amar, que vêm junto às vezes numa reencarnação, ou um vem e o outro fica dando a retaguarda no mundo espiritual, né? Então a gente vai aprendendo a entender estas verdadeiras afeições, que não são essas transitórias da terra, de engodos, de enganos, de fingimentos, diz ele aqui, mas essas afeições, né, que vão sendo inclusive calcadas nessa questão fluídica, né, que gera antipatia ou simpatias, lei dos fluidos, envolvidas na reencarnação, né?
Então ele vai falando deste amor que vai muito além daquilo que nós conseguimos conceber e imaginar, que a reencarnação amplia, né? Potencializa e torna algo para toda a eternidade. E Kardec finaliza com uma nota sua muito bela, falando divide em 3 períodos tudo isso que nós estamos falando, né? O período material, em que a influência da matéria domina o espírito, predomina as paixões brutais e carnais, a sensualidade, as aspirações são meramente terrenas. O período de equilíbrio, no qual as influências da matéria e do espírito se exercem simultaneamente, talvez seja o que nós procuramos agora, neste momento, este equilíbrio, as aspirações materiais equilibradas, e com ênfase nas aspirações espirituais, buscar primeiro o reino dos céus, e tudo mais vos será acrescentado. Até o nosso período espiritual, onde não há mais a necessidade desta encarnação, como nós a conhecemos na dimensão material, nem do trabalho material, porque o seu trabalho é inteiramente espiritual, é o estado dos espíritos nos mundos superiores. É uma verdadeira aula de reencarnação, mas não essa reencarnação, como eu falei, com este conteúdo filosófico, profundo, abordando questões fluídicas, de sentimentos, de aspirações, realmente como eu nunca antes havia lido. É algo que você vai lendo aqui e muitas ideias vão surgindo em nossa mente, para que a gente possa ir se autoavaliando, procurando extrair o máximo de aprendizado desta atual reencarnação. Então, a Revista Espírita, muito rica, muito bela, e aqui só podemos encerrar com a nossa profunda gratidão a este Espírito superior que é Allan Kardec. Muito obrigado.